noite, Deus abençoe a sua vida. Hoje, dia 7 de maio, inclusive é aniversário do meu caçula André Luiz. Que Deus te abençoe, meu filho, em nome de Jesus. E nós queremos dar boas-vindas para você que está aqui conosco nesse culto online da Igreja Batista Filadélfia. Vamos orar ao Senhor, vamos iniciar esse culto em oração, porque nós vamos adorar o nome de Jesus, receber uma palavra abençoadíssima pelo nosso pastor. Então, vamos abrir nosso coração para o Senhor. Pai, te louvamos, te agradecemos, declaramos que o Senhor é Deus, o Senhor é Rei, o Senhor é grande e poderoso. Recebe nosso louvor a Ti, Pai, nessa noite. Recebe nossa adoração. O Senhor é digno, o Senhor é bendito, o Senhor é exaltado. Perdoa-nos, ó Pai, pelas nossas falhas por obras, por palavras, pensamentos. Lava-nos com o sangue de Jesus. Queremos adentrar, Senhor, na Tua presença, Senhor, com um coração leve, com um coração contrito, quebrantado, e dar a Ti louvores, ó Pai. Recebe nossa adoração. Que o Senhor ministre cura, libertação, restauração sobre as nossas vidas, de quem está assistindo com a gente. Que todos sejam abençoados e que nós, em uma só voz, em um só coração, Te exaltemos e recebamos de Ti, Senhor, força, graça, alegria e restauração. Vem sobre nós, hoje e sempre, no nome de Jesus. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu, para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu, para sempre. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu, para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu, para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu, para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu, para sempre.
poder, honra, glória, força e 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 poder. Santo és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Santo és incomparável, reina sobre a terra e céu para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo é o Senhor. Santo, santo, incomparável é o nosso Deus. Te exaltamos, Jesus. Continuamos adorando ao Senhor, declarando que o Senhor é o Alfa, o Ômega, o início e o fim. Todo louvor a Ti, Senhor. Aleluia.
Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar, eu respiro. Tudo pra mim. Jesus, só tu és. Jesus, és o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar, eu respiro. Tudo pra mim. Jesus, só tu pela fé no Filho de Deus. E ainda que tudo esteja turbulento ao nosso redor, o nosso coração no Senhor permanece firme. E ainda que a gente sinta o vento o forte vento, a gente sinta ainda no nosso ser, a calmaria de Deus vem sobre o nosso coração, nos dá paz. E nós pedimos ao Senhor, Senhor, dá-nos paz. Dá-nos, Senhor, certeza e confiança em Ti, a fim de que possamos crer, Senhor, que apesar das angústias e dificuldades, tudo vai passar. E para aqueles que creem em Jesus, aqueles que colocam a sua vida em Jesus, eles não serão abalados, porque o Senhor é a nossa força. E nós podemos declarar que nós temos um Deus que cuida de nós em todo o tempo, para a glória dEle. Vamos adorar ao Senhor. Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.
choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Acreditar, meu Deus, que em Ti nós somos mais do que vencedores e venceremos todos
e a vitória está sobre o povo de Deus, e a vitória só está com Ele, e nós decretamos em Ti, nós somos mais do que vencedores. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, 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 todavia eu me alegrarei. Glória a Deus. Nós queremos nesse momento ministrar baseado no livro de Jó, livro poético de Jó, no capítulo 42. É o último capítulo do livro, Jó capítulo 42. Versículo 1 em diante diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tu podes, que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que nem conhecimento encobre o conselho? Na verdade eu falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu quero falar nessa oportunidade, nesse culto da vitória, sobre o tema ressignificando a sua história de vida. Nós estamos aí num período de reclusão. Um neologismo surgiu para demonstrar o que devemos fazer nesses dias. Lockdown, todo mundo recluso, separado, em casa. Mas vamos no português claro e barato. Estamos reclusos, estamos em casa, naquilo que nós chamamos de quarentena. E eu sei que nesse período nós podemos aprender muitas coisas. E o mais importante que eu quero que você aprenda é sobre ressignificar a sua história de vida. O que é, pastor Eldo Gama, ressignificar? Ressignificar nada mais é do que dar um novo significado, um novo sentido à sua própria vida, à sua própria história de vida. Nós vivemos uma geração que a maioria, 99%, jamais pensou um dia em experimentar esse momento tão difícil. Muitos estão perdendo os seus entes queridos, muitos estão perdendo o seu emprego, muitos outros estão perdendo a oportunidade de produzir e consequentemente trazer o pão, o alimento para sua casa.
E baseado a isso, eu quero que você aprenda algo muito importante, que é sobre ressignificar a sua história de vida. E Jó nos ensina muito sobre isso. Aliás, todo o livro de Jó é um livro que nos ensina sobre ressignificar a nossa própria história de vida. Mas antes de aprofundar o capítulo 42, eu quero dar uma pincelada sobre a narrativa poética do livro de Jó. Quando você faz uma análise aprofundada do livro, você aprende que existem 7 narradores nesse livro de Jó. Como, por exemplo, existe um narrador implícito no texto, ele não é claro, ele não está ali presente, que nós vemos nos capítulos 1 e 2. Os estudiosos, os eruditos, os especialistas em examinar as escrituras sagradas, eles chegam a afirmar que o autor do livro de Jó foi o próprio Moisés, contemporâneo a Jó. Mas isso é apenas uma suposição. O outro dado importante é que o Jó é o livro mais antigo de toda a Bíblia. Ele foi escrito até mesmo antes do livro de Gênesis, para quem não sabe. Então, há um narrador implícito aqui nos capítulos 1 e 2. Ele está narrando a história que você conhece. O terceiro narrador que entra na história é o próprio Jó. Há 20 capítulos e meio do livro de Jó, dos 42 capítulos, que são atribuídos ao próprio Jó como o narrador do seu episódio, da sua história, da sua ressignificação de vida. Os capítulos 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 42, a última parte, são atribuídas a Jó. Ele tem 4 capítulos como narrador, capítulos 4, 5, 15 e 22. O outro narrador do texto é Bildade, tem 3 capítulos, 8, 18 e 25. Zofar tem 2 capítulos, o capítulo 11 e o capítulo 20. E Eliú tem 6 capítulos, o 32, o 33, o 34, o 35, o 36 e o 37. E Deus tem 4 capítulos e meio, como se fosse o próprio narrador do texto. 38, 39, 40, 41 e o 42, do versículo 1 ao versículo 9. Nós lemos aqui Jó 42, versículos 1 ao 7, 1 ao 6. Jó se demonstrando quebrantado, perplexo, cheio de experiência com Deus, porque a história de Jó serviu para uma única coisa: Jó precisava ressignificar a sua própria história. Jó era maior e melhor do que talvez a maioria de nós. Jó, antes da aflição, antes da luta, antes da tribulação bater à sua porta, ele tinha uma conduta ilibada. Porque não sou eu que estou dizendo, mas é o próprio Deus que diz. O próprio Deus testifica de Jó 2 vezes. Não viste o meu servo Jó, homem justo, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Imagina, uma coisa é eu testemunhar bem de você, outra coisa é você testemunhar bem de mim. Outra bem diferente é o próprio Deus testemunhar de mim ou testemunhar de você. E foi Deus que testemunhou acerca de Jó. Era um homem que sacrificava por todos os seus filhos, ele buscava o seu Deus, confiava no seu Criador, ao ponto de, no momento da dor, porque ele perdeu os seus 10 filhos, ele perdeu a sua fortuna, ele perdeu a sua paz de espírito, pelo menos num aspecto à sua volta. Ele perdeu todos os seus amigos e admiradores, perdeu o respeito da sua própria esposa. Sim, perdeu até a sua saúde.
Mas há uma coisa que ele não perdeu: a sua fé em Deus. E com isso, com essas perdas, ele aprendeu a ressignificar a sua história de vida. Deus está nos levando nessa oportunidade a pensar que é o tempo de eu e você ressignificarmos, ou seja, darmos um novo sentido, um novo significado à nossa história de vida. Será que você está disposto a ressignificar a sua própria história? Você que talvez se sentia irrelevante, talvez insignificante, Deus está te chamando para pensar que você precisa ressignificar a sua história. Ou talvez o contrário, você que se achava muita coisa, você que se achava, acima da média, será que não é hora de também você ressignificar a sua própria história? Jó nos ensina algo tão profundo aqui. Jó responde ao Senhor: bem sei, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus planos e nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Paulo, ele fala em Romanos 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E no versículo 18, 10 versículos anteriores, ele diz que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em ti, que em nós está revelada. Então eu creio nessas promessas, porque eu estou confiando no Senhor. Agora, o que Jó nos ensina aqui é que os planos de Deus não podem ser frustrados, não podem ser abortados, porque Deus é fiel nos seus desígnios e nos seus propósitos. Uma coisa interessante que Jó diz aqui é que ele fala assim: na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. A maior evidência que Jó aprendeu a ressignificar sua história é saber que ele pensava que conhecia Deus, mas o fato é que ele era um ignorante acerca de Deus. Quando nós vemos, por exemplo, um teólogo, eu não estou desfazendo teólogo nenhum, muito pelo contrário, é que a gente estuda muito a palavra de Deus para aprender sobre Deus. Nós nos tornamos especialistas sobre, ainda que o tema seja Deus. Mas ainda que uma pessoa conheça tudo sobre Deus, ela não conhece a Deus propriamente dito. É como, por exemplo, uma pessoa que é fã, ela tem um ídolo. Vamos pensar numa pessoa na área da música. Vamos pensar alguém muito famoso na terra, até já morreu, o Michael Jackson, o rei do pop. É o homem que hoje, mesmo depois de morto, é o artista que mais vende na sua arte, a música, o entretenimento. O nome Michael Jackson hoje, ainda hoje, gera uma fortuna. E mesmo ele estando em vida, digamos um fã incondicional, alguém que tinha Michael Jackson como ídolo, vamos pensar alguém aqui no Brasil, a pessoa sabia tudo sobre o Michael Jackson, o nome completo dele, o dia que ele nasceu, a hora, o seu tipo sanguíneo, a cidade, o local onde morou, estudou, enfim, tudo, ela sabia tudo sobre o seu ídolo. Os primeiros sucessos, os primeiros discos, experiências da vida dela que ele fuçou, pesquisou, alguém compartilhou, ela aprendeu, ela sabia tudo sobre o seu ídolo, mas nunca teve contato pessoal com ele. Ou seja, conhecia tudo sobre o seu ídolo, mas não conhecia o seu ídolo de perto. Essa analogia é para mostrar o quanto muitas vezes acontece conosco em relação a Deus. Nós sabemos que Deus é o Criador, que Ele criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou, que Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que Ele estabeleceu uma aliança perpétua, que um dia, por um decreto de Deus, um juízo de Deus, Ele lança
sobre a terra a sua ira, destruindo toda a humanidade com o dilúvio, deixando apenas que viva a Noé e a sua família, do qual eu e você somos descendentes. Então nós sabemos muitas coisas sobre Deus. Tudo desemboca nas 12 tribos de Israel. Deus se manifesta através daquela nação e depois espalha o seu mundo, como diz a profecia de Malaquias capítulo 1 versículo 11, que o seu nome seria conhecido do nascente ao poente, em todas as extremidades da terra. Então nós sabemos muitas coisas sobre Deus, mas será que nós conhecemos a Deus de verdade? Será que, como Jó, estamos dispostos a ressignificar nossa história? Ele disse no versículo 5: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ou seja, ele aprende a ressignificar a sua história. Ele aprende que a partir dessa experiência de vida, a sua vida não seria mais a mesma, a sua atitude de fé não seria mais a mesma, a sua relação com Deus não seria mais a mesma, a sua postura em relação ao seu Deus não seria mais a mesma, seria algo muito mais intenso, muito mais profundo. O que dirá aqueles que nem ouvem a Deus, que nem querem saber nada de Deus? Eu estou falando de um Jó que sacrificava em nome dos seus filhos, que buscava a Deus todos os dias, a quem Deus atribuía a Jó como homem reto, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Não obstante, esse mesmo Jó diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que você veja a Deus nesse momento, nesse período de dificuldade e de adversidade. Esse não é o momento de você naufragar na fé. Nós vimos aí, talvez, dias atrás, aconteceu de um ator ou ex-ator da Globo, um homem de 85 anos de idade, tirou a sua própria vida. E o seu discurso antes de morrer, ele transcreveu dizendo: a humanidade falhou. Então ele não encontrou mais razão, motivo para viver. Não soube ressignificar a sua história, mesmo nos seus últimos dias de vida. E a Bíblia diz que aquele que teme ao Senhor, até na velhice dará frutos para Deus. Jó é conhecido como um homem que deu frutos mesmo na sua velhice. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero que você desfrute dessa realidade, dessa verdade bíblica. Nós vemos aqui, tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti, contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide a meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. Veja que o quadro aqui muda. Enquanto que Jó era aquele que todos os dias sacrificava em nome de seus filhos, agora ele vai até Jó para sacrificar por causa de Jó, por causa da benevolência de Jó. E ele oferece um holocausto a Deus. Eu já falei para vocês o que é holocausto. É um sacrifício que agrada a Deus. Algo que deve ser observado aqui é que a ressignificação na vida de Jó era tão grande que Deus estendeu o ofício intercessório de Jó, porque Jó orava pela sua casa, pelos seus filhos. Isso todo mundo faz. Mas ressignificar a sua história é ter compaixão não apenas para os que estão dentro da sua casa, mas para ampliar a sua geografia, de modo que o versículo 8 diz assim: o meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto com o meu servo Jó.
O testemunho de Deus para com Jó continua o mesmo. Como meu servo Jó, reto como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o Temanita, e Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, versículo 9, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Quero que você aprenda, memorize essa palavra, porque quando você for orar, você vai dizer: Senhor, eu quero que o Senhor ouça a minha oração, como o Senhor fez com Jó, em Jó 42, 9, aceita a minha oração. Eu gosto de uma outra versão que fala, na versão revista corrigida, que diz: aceitou a face de Jó. Já pensou a tua face ser aceita diante de Deus? Buscai a minha face, diz o Senhor, com a tua face. Sabe o que é aceitar a face de Jó? É a postura de um intercessor. Não é a postura de alguém que está orando por uma necessidade, porque nós buscamos a Deus com a mão, não com a face. Se você tem buscado a Deus só com as mãos, qualquer pessoa faz isso. Senhor, dai-me, Senhor, saúde, dai-me livramento, dai-me paz, dai-me prosperidade. Mas quando uma pessoa busca a Deus com a face, é uma pessoa que diz: Senhor, me dá temor, tremor, santidade, comunhão, prazer de estar te servindo, de estar te adorando, de estar cumprindo meus compromissos contigo, de estar oferecendo os meus sacrifícios, os meus holocaustos a ti, Senhor, porque o Senhor diz que se agrada mais da obediência do que os sacrifícios. Sim, mas não significa que o Senhor não está aceitando os meus sacrifícios. Isso não significa que Deus está reprovando ou rejeitando ou excluindo o meu preço, ou seja, não o preço de eu ser salvo, porque o preço de eu ser salvo, ele já foi pago na cruz do Calvário por Jesus Cristo. O preço só Ele pode pagar, e Ele o fez na cruz do Calvário, dizendo: tetelestai, isto é, está consumado, está feito. Agora, o preço de ser uma bênção, de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa temente ao Senhor, que serve ao Senhor, que glorifica a Deus na terra, você tem que pagar o preço, sim. Foi Jesus que ensinou que o reino dos céus é tomado à força. Não é a salvação que é tomada à força, é o reino dos céus. É você colocar a planta dos teus pés e saber que ali você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, mesmo em meio à adversidade. Deus aceitou a oração de Jó. Escute, Deus está aceitando a tua oração. Deus está aceitando a tua face, porque você está ressignificando a sua história de vida. Sabe o que é mais bonito nesse texto? Versículo 10: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo quanto antes possuíra. Será que esse não é o momento de nós orarmos? Se a Bíblia diz que Deus aceitou a oração de Jó, Deus mudou a sorte de Jó, quando ele orava, ou seja, intercedia pelos seus amigos, você acha que você também não vai experimentar o mesmo? O que que a Bíblia nos ensina, queridos? Que nós devemos orar pelas autoridades constituídas, que nós devemos orar por aqueles que têm autoridade sobre nós. A Bíblia, ela é muito clara, quando 2 Timóteo, capítulo 2, o Senhor fala claramente a nós, que devemos orar pelas autoridades, devemos orar pelas autoridades constituídas, orar por aqueles que têm autoridade sobre nós, para que tenhamos dias tranquilos sobre a terra. Não vamos ler o texto para não perder tempo e não perder aqui o nosso raciocínio no livro de Jó. Mas Jó, ele recebeu uma ressignificação, um novo sentido na sua vida. Orar não apenas pelos da sua casa, mas orar pelos seus amigos, orar pelas pessoas necessitadas, pelas pessoas aflitas. E ele não orou por pessoas que estavam sendo injustiçadas.
ele orou por pessoas que mereciam ser penalizadas, porque construíram uma teologia distorcida de Deus. Eles distorceram o caráter de Deus perante Jó. Ó, você está assim porque você merece. Você está assim porque você pisou na bola com Deus. Você está assim por causa disso. Nós somos cheios de achismos, cheios de axiologia. E aí nós queremos olhar Deus sob a nossa ótica. A nossa cosmovisão acerca de Deus muitas vezes fica limitada porque queremos pensar Deus com a nossa mente. Queremos pensar Deus teologicamente, politicamente, socialmente, biologicamente, como nós. E ressignificar a nossa história é fazer com que nós enxerguemos a Deus sob a ótica de Deus. Ainda que seja algo tão difícil para nós. É por isso que Salomão diz: não há inteligência, nem entendimento, nem sabedoria contra o Senhor. Então Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhes havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó. Escute, a minha palavra profética para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento, para os seus filhos, para a tua vida financeira, para a tua empresa, para os teus negócios, para a tua renda, para a tua saúde aleluia, abençoou o Senhor o último estado. Aí eu poderia falar o teu nome agora, mais do que o primeiro. Deus vai abençoar o teu último estado mais do que o primeiro. Eu tomo posse dessa palavra porque a palavra de Deus é fiel. Aí aqui diz: porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, e da outra Késia, e o da terceira Queren Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, versículo 16, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. O homem que estava moribundo, prestes a morrer, o corpo totalmente cadavérico, apodrecido, ele pegou uma doença mortal da cabeça aos pés. Imagina, no mundo antigo, sem a evolução da ciência, sem aquelas pessoas especialistas em pele, em doenças da pele, ou algo mais profundo que isso. Esse homem foi totalmente restabelecido no seu físico, viveu 140 anos e tornou-se tataravô. Ele viu a sua geração até a 4ª. E então, versículo 17, eu estou concluindo: morreu Jó, velho e farto de dias. Essa tem sido a minha oração ao longo dos anos. Senhor, eu quero ter a experiência de Jó. Não aquela experiência a traumática, mas a última, a da ressignificação, a da releitura de Deus, do mundo, de si mesmo, onde ele cresceu, onde ele conheceu mais a Deus, onde ele se tornou intercessor piedoso, onde ele se postou com atitude de benevolência, de graça para com as pessoas à sua volta, e acima de tudo, experimentar a graça de morrer velho e farto de dias. Mesmo com 140 anos, eu não imagino Jó um gagá, aquele velho já praticamente sem lucidez, farto de dias, com vigor, mas morreu porque aprove a Deus recolhê-lo no tempo certo. Portanto, eu quero abençoar a sua vida,
e te fazer pensar na profundidade que há nessa palavra. Ressignifique a sua história de vida. Faça uma releitura de mundo. Que a sua cosmovisão de mundo seja ampliada acerca de Deus, da vida, do mundo, da sociedade, das pessoas à sua volta. Jó, ele poderia fazer como muitos. Ele poderia ir para o Facebook, como nós fazemos hoje, e ficar rebatendo. Não, ele tornou-se intercessor dos seus opositores, daqueles que lhe julgavam mal. E Deus restaurou, mudou a sorte de Jó. E ele se tornou um homem muito mais rico do que havia sido antes da experiência traumática de perder tudo. Então feche teus olhos agora. Você se está só, feche os olhos, ou se está com a sua família também, dê as mãos agora e oremos com graça, com benevolência e com fé diante do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, queremos, com o ensino dessa palavra, ressignificar a nossa história de vida, ressignificar aquilo que somos, que temos, que aprendemos em Ti, e que possamos olhar para Ti não com a ótica do homem, não com a ótica humana limitada, mas com a ótica divina, de que o Senhor é maior do que a terra, maior do que o homem, maior do que o próprio céu. Como disse Isaías, os Teus planos são maiores do que os nossos. Por isso, Senhor, que a nossa cosmovisão possa ser ampliada nesse período, que saiamos desse período mais fortes, que o Senhor mude a nossa sorte, o nosso último estado melhor do que o primeiro, que o Senhor olhe para nós e nos dê em dobro tudo aquilo que tínhamos de bom e aquilo de ruim tira de nós, e que acima de tudo, Senhor, que o Senhor possa aceitar a nossa face, aceitar a nossa oração, o nosso clamor. Por isso oramos agora pelo presidente do nosso Brasil, pelos governantes de cada estado, oramos pelas autoridades, oramos pelos profissionais da área da saúde, que haja habilidade em todos os aspectos, para que a economia da nossa nação não seja afetada. Senhor, olha para cada pessoa que tem passado tanta dificuldade, tanta privação nesse tempo. Ó Deus, tem misericórdia daqueles que, mesmo em meio a essa dificuldade, não se dobram diante de Ti, tem murmurado, blasfemado, falado coisas perversas contra a Tua igreja e até mesmo contra Ti mesmo. Tem misericórdia, Senhor. Nós oramos e clamamos por cada uma vida dessas, e por cada pessoa e família que está reunida agora para cultuar a Ti juntamente conosco nessa reunião e neste culto da vitória. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Que a tua face seja aceita diante do Senhor. Que Deus mude a tua sorte. Que o teu estado final, o último agora, seja bem melhor do que o primeiro. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.